Se você chegasse para mim para me perguntar, Marcos, qual é o conhecimento mais importante que eu preciso desenvolver na minha caminhada espiritual? Autodefesa psíquica. Vocês veem muito eu falar dessa capacidade de mestria das energias, né? E aí muita gente me pergunta, Marcos, o que é a autodefesa psíquica? E aí eu pensei bem para dar uma definição que abrangesse toda a complexidade que é a gente definir essa mestria energética que é tão fundamental para o desenvolvimento do nosso caminho de despertar e de autorrealização. A autodefesa psíquica é a arte de sustentar a integridade do seu campo energético através do poder mental e da mobilização consciente das energias. Ou seja, a autodefesa psíquica é a compreensão de que tudo é mente. Essa é uma das leis do mentalismo. O meu campo mental vai realizar o colapso de função de onda da realidade. E a gente vê que a nossa mente vai se refletir em todos os aspectos da nossa vida. E eu não conto quantas vezes na minha vida, graças ao conhecimento, ao poder mental, eu consegui transitar de um estado de frequência muito baixo, de um desequilíbrio emocional, para um estado de lucidez. Isso é autodefesa psíquica. Isso é essa capacidade de eu mobilizar as minhas energias de maneira consciente para que eu evite correntes de baixo teu vibratório, o acesso do quadro obsessor e eu consigo um código de mestria da realidade, o domínio sobre as minhas emoções. E por que é tão importante a gente entender essa lei do mentalismo, de que tudo é a função do observador? Sua atenção define a sua cocriação. Uma das coisas que eu mais percebo é que a maioria das pessoas que não conseguem obter resultados no trabalho de apometria ou no caminho do despertar é porque ela desenvolveu uma plasticidade neurológica para olhar para o problema. Quando você começa a ter a mestria desse domínio consciente das energias e esse controle interno que a autodefesa psíquica te traz, você começa a mudar o teu padrão de frequência e coabitar uma nova realidade. Então muitas vezes a gente está olhando mais para o problema do que para a solução e essa é a reflexão que eu quero trazer para você aqui no canal Espiritualidade Estelar. Por onde andam os seus olhos? Por onde anda a sua atenção? Essa autopercepção é a primeira chave para que a gente entre nesse reino mágico da autodefesa psíquica. De você não ser mais refém das suas emoções. De você tomar posse sobre a sua realidade e não deixar que a tua felicidade fique na mão do outro. Que o outro influencie de maneira tão profunda o teu campo energético que você assuma a potencialidade de que você é a fonte. Que para você não tem nada que é impossível. E a minha vida é prova viva disso. Há 5 anos atrás eu estava lá no Vale da Sombra da Morte. Vocês acham que eu cheguei aqui como? Autodefesa psíquica. Sabendo, mesmo lá no fundo do poço, eu estava mal, mas eu sabia de uma coisa. Que eu era capaz de mudar a minha realidade. E que esse caminho ia começar com autorresponsabilidade. E é sobre isso, sobre o poder da mente e sobre a autodefesa psíquica, que eu quero trazer esse conteúdo aqui para vocês. Marcos, a minha atenção define a minha cocriação. E aí você vai perguntar para mim, Marcos, e o que é cocriação? Cocriação é a habilidade de eu programar minha realidade, tendo consciência de que eu sou um cocriador imerso na matéria. E como é que eu modelo essa realidade? Com o que eu penso e com o que eu sinto. Só que aí tem uma chave. Tem correntes invisíveis, as obsessões espirituais, as memórias celulares, as crenças limitantes, os entrelaçamentos com outras linhas de tempo, que são essas correntes que não deixam que eu consiga progredir no meu caminho espiritual. E é essa minha abordagem de autodefesa psíquica, que leva em consideração todas essas camadas do nosso ser, que eu quero trazer aqui hoje para você. Porque não importa a situação que você esteja vivendo, é possível que você construa a linha temporal de autorrealização na sua vida. E aí, bora falar um pouquinho de física quântica para a gente entender essa definição de que tudo é mente, de que a nossa mente está co-criando a nossa realidade. Na física quântica, a matéria não existe em um estado definido antes da interação com o observador. Quem aqui já ouviu falar de colapso da função de onda? Então, essa realidade objetiva é, em essência, uma superposição de possibilidades descritas pela função de onda de você, que é o observador. O que eu quero dizer com isso? Tem 10 coisas incríveis acontecendo na tua vida. Se tu concentra em olhar para aquilo que falta, para a dor, qual vai ser o teu estado emocional? É impossível uma pessoa ser grata e infeliz ao mesmo tempo. Essa é uma chave espiritual que às vezes até parece piegas, né?
Mas isso é física, pessoal. Quando o observador interage por meio da percepção ou da medição da intenção consciente, ocorre o colapso da função de onda. Você manifesta uma das possibilidades de existência. Isso é uma das nossas mensagens que a gente mais fala, né? Talvez você tenha me conhecido pelo podcast do Paranormal Experience que eu falei de multiverso. Nós vivemos dentro de uma malha de infinitas possibilidades. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a realidade que tu vai colapsar? Vai ser onde a tua atenção está. Te pergunto, hoje tua atenção está no problema ou está na solução? Bora pensar nisso daí. Esse fenômeno sugere que a nossa própria vibração ou padrão de onda individual não interage, não apenas interpreta, mas interage com a matéria, determinando qual realidade se concretiza diante de nós. Ou seja, nós não somos espectadores passivos. Nós somos a fonte experienciando uma realidade que influencia e molda tudo à nossa volta. Então, cada pensamento que você tem, sentimento, padrão mental, ele ressoa com o tecido quântico do universo. Ele vai colapsar a tua realidade. E o que isso tem a ver com a autodefesa psíquica, Marcos? Tá viajando aí? A autodefesa psíquica é tomar a posse dessa potência divina que manifesta a realidade, que foi vilipendiada, dilacerada pelo sistema de ensino, pelos teus traumas, por todas as vidas passadas de dor e sofrimento e pela matrix de controle consciencial. Quando você entende que você é a potência, tu assume essa autodefesa psíquica, sai do vitimismo, desse campo mórfico, desse estado de frequência e começa a manifestar uma nova realidade na tua vida. E é sobre isso que é todo o conhecimento aqui da plataforma Canal Espiritualidade Estelar. Trazer conhecimento para que você assuma autoridade sobre a tua realidade. E aí vem o que todo mundo fala, Marcos, isso aí, cara, pensar positivo, olhar para ser grato, isso é conversa de coach quântico. Eu já ouvi isso daí várias vezes. Eu tentei pensamento positivo, colei lá os meus sonhos na parede, fiz tudo isso. Marcos, nada mudou. Não consigo sair da cama, estou deprimido. Aí a gente vai falar das interferências de onda destrutiva. Meu irmão, tu pode estar vibrando a mais alta emoção, tentando co-criar isso. Mas se o teu DNA está vibrando abandono, rejeição, perda, escassez, tu tenta levantar e tem um grilhão que te puxa para baixo. Existem muitos outros fatores que a gente precisa comentar, que são essas interferências de onda destrutiva, que interferem no colapso da tua função de onda da realidade, na capacidade que tu vai ter de acessar essa linha do tempo, onde tu é feliz, próspero e está em serviço ao plano evolutivo divino. Primeira, memória celular. Carga genética. Quantos ancestrais da nossa vida passaram por escassez, por perda, maldições em relacionamentos, problemas de rejeição, abandono? Quantos votos religiosos não foram feitos pelos nossos ancestrais que castram, inclusive, a capacidade de você entender o que eu estou falando? Às vezes parece que tem uma malha e eu não consigo acessar esse nível de realidade. Memórias ancestrais e as memórias acásticas, que são a memória celular ligada aos meus fractais, a gente chama de vidas passadas ou de realidades paralelas. Tudo isso está interagindo com o teu campo consciencial, emanando um padrão de frequência. Então não há como eu mudar a minha atenção e a minha visão de realidade se a minha memória celular está gritando. E o que acontece quando a memória dessa se abre? Ela faz com que o teu campo emocional baixe. Quantas vezes você recebeu um não da pessoa e sentiu um mal-estar pesado? Às vezes o teu nível de consciência diz, não, isso aqui não faz sentido. Por que eu estou me sentindo tão mal? Isso é memória celular que afeta a tua endocrinologia. E tem como alguém produzir algo de bom se o campo emocional está ruim? Não. E é por isso que eu falo. A maior autodefesa psíquica é ser feliz. E aí vai vir aqui a questão, né? O que é ser feliz? Na minha experiência, ser feliz é entregar o controle. É tu entender que existe um propósito espiritual maior. E quando você consegue interpretar essa frequência divina e entrar no flow da tua vida, tudo que é seu há de chegar até você. Então a gente tem, memória celular que afeta o meu campo. E aí eu não consigo ter lucidez para a autodefesa psíquica. Número 2, crenças limitantes. Nosso corpo foi feito para economizar energia. Você aprendeu a andar. Você está pensando no equilíbrio agora? Será que eu estou pensando nisso? Depois que você anda de bicicleta, aprendeu, você consegue andar sempre.
Nosso corpo foi feito para economizar energia e existem crenças que foram feitas para perpetuar a nossa sobrevivência, para a gente economizar energia, para a gente interpretar a realidade, para a gente não ser ferido. E algumas dessas crenças limitam a manifestação do nosso ser divino. E se eu não pôr luz sobre essas sombras, essas crenças limitantes, eu não vou conseguir manifestar esse padrão de onda que vai colapsar uma realidade de harmonia para a minha vida. Então a gente está vendo que não é só pensar positivo, tem essas amarras. 1, registros, 2, crenças. Programas subconscientes que funcionam como filtros da realidade. São o padrão mental defeituoso que faz com que eu volte para o abandono, para a rejeição, para a autossabotagem, para o vício, para as minhas compulsões. Ou seja, preciso corrigir a memória, mas também um padrão de crença. Número 3, que eu falo tanto aqui, obsessão espiritual. E se você quiser saber mais de obsessão espiritual, entra aqui na live que a gente fez no dia 3 de junho, os Bastidores do Invisível, que eu falei coisa nessa live que não tem em lugar nenhum. O conhecimento mais profundo de obsessão para você entender como forças contrárias escravizam a humanidade. E aí, lá no final eu falo do DCE, e se você quer entrar na nossa formação de apometria, quer participar do DCE, eu tenho um presente especial para você. Chama a gente no nosso número de suporte que vai aparecer aqui na tela, que a gente vai trazer uma condição especial para você que queria ter entrado na nossa formação de apometria, mas não conseguiu. Então você quer fazer com desconto? Manda uma mensagem lá. Então a gente falou de registros, crenças e as obsessões espirituais. E aí você vai pausar aqui esse vídeo, assiste lá e depois volta para você ter esse conhecimento. E aí até o dia 5 de outubro a gente vai estar com uma condição especial. Fala o nosso número de suporte, porque o DCE são mais de 90 aulas e mais de 5 anos desenvolvendo todo esse caminho para você ter autonomia através da técnica da apometria. Falamos memórias, crenças, obsessões, e a gente tem o inconsciente coletivo. Marcos, o que é o inconsciente coletivo ou psicosfera? É o amálgama de todos os pensamentos e sentimentos da humanidade. Eu te pergunto, como é que tá os pensamentos e sentimentos da humanidade? O pessoal está vibrando luz, amor, paz? Ou é uma tensão geopolítica, guerra? Isso interage com o teu campo energético e você troca informação. E aí, se eu não tiver o domínio da mente, o conhecimento espiritual, eu vou ficar cansado, vai me dar angústia. E quando você vai ver o campo energético, não é obsessão, nem memória. É a própria densidade, o peso dos pensamentos e sentimentos da humanidade. Então, mais um fator que a gente precisa trabalhar e transmutar. E agora, Marcos, se tem todas essas amarras, o que é que vai realmente sobrar para eu conseguir co-criar? Quanto eu ainda tenho de livre-arbítrio, de manifestação? O quanto eu não estou sendo regido por processos inconscientes? Quanto do seu dia você realmente está presente? Outra reflexão. Você acorda de manhã, vai escovar o dente, olha o celular, depois vai tomar um café, você nem lembra do trajeto, fez tudo no padrão inconsciente. Quanto mesmo de livre-arbítrio será que nós temos? E o engraçado é que a gente abre mão de vários processos de consciência em nossa vida, mas na hora de entrarmos no caminho espiritual, a gente quer ter livre-arbítrio, quer escolher não desenvolver o nosso trabalho espiritual. E na minha experiência, felicidade genuína só vai existir quando você está alinhado com esse plano divino da sua consciência. Marcos, como é que eu vou conseguir lidar com tanta carga no meu campo energético? Vocês acham que a espiritualidade não percebeu quanto isso estava desafiador? É aqui que entram as tecnologias espirituais. Não fosse o trabalho contínuo das forças que trabalham em prol do despertar da consciência e desse resgate da consciência crística cósmica, a gente não tinha como lidar com tudo isso. Então, através das tecnologias multidimensionais, te dá um pulso apométrico, plasma uma série de comandos e interage com o nosso campo energético. Eu consigo com mais facilidade me isolar do inconsciente coletivo, mobilizar as minhas energias e desprogramar as vibrações de memória dos meus ancestrais ou de outras vidas que possam estar vibrando em meus corpos sutis. Eu sempre falo, os símbolos, a apometria e todas as tecnologias multidimensionais, uma colher de chá do plano espiritual, uma ajuda muito bem-vinda, porque sem esse nível de conhecimento profundo, a gente não ia conseguir lidar com essas amarras conscienciais. E deixa eu falar, eu percorri esse deserto, pessoal. Eu não conto quantas vezes eu estava em profunda depressão, essa semana mesmo. Eu baixo a minha frequência, me irrito com alguma coisa, eu começo a sentir as obsessões, as vozes, a minha coluna parece que vai explodir.
E aí eu não perco a lucidez, eu fico aqui ligado, meu irmão, o negócio baixou a frequência. Vou lá, corrijo meu campo, faço ali um trabalho, acendo a vela, daqui a pouco vem o aprendizado. Por que eu deixei minha frequência baixar? O que aquilo me ensinou? E mais uma confirmação de que o poder da mente tira a gente de qualquer buraco. Não foi um, não foi duas, foi centenas, talvez até milhares de vezes que isso aconteceu comigo e com pessoas à minha volta. Eu espero que você possa dar chance a essa técnica, às tecnologias espirituais, para você uma vez ver como o domínio do teu campo emocional e da tua frequência está aqui, ó. Você tem essa potência. Depois de atender centenas e centenas e centenas de pessoas, eu vi todas as queixas e os pedidos dos alunos e de todos os consulentes, que eu pudesse trazer uma ferramenta prática com conhecimento que te levasse a esse estado de autodefesa psíquica. E por que eu chamo a nossa formação, nosso curso de autodefesa psíquica multidimensional? Porque ela não vai levar em conta somente as questões psicossomáticas, mas todas aquelas correntes invisíveis que impedem que a sua potencialidade divina se manifeste. Então, são mais de 55 aulas com muitas meditações práticas para que você consiga acessar a sua autonomia energética. Pessoal, foi muita dedicação para desenvolver, coloquei e-book também para que você comece a se transformar. Porque às vezes a gente espera a transformação do mundo, mas a transformação do planeta começa com a sua transformação. A autodefesa psíquica começa com lucidez, autorresponsabilidade, e aí vem a tecnologia. Porque com a densidade que a gente está vendo o planeta a gente precisa de auxílio. Então, eu espero que com esse vídeo eu tenha trazido um pouco mais de clareza sobre o que é autodefesa psíquica, como existem tecnologias multidimensionais que são merkabas, códigos que são sintonizados no seu campo para que você tenha mais força para lidar com as obsessões espirituais e mais capacidade de ter autonomia sobre o teu campo mental, emocional e físico. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas entendam a autodefesa psíquica e comecem a perceber que existem camadas mais profundas que impedem que elas manifestem o seu propósito divino. O divino que habita em mim, saúde o divino que habita em você. Eu preciso de mais gente trabalhando desse lado. Vamos multiplicar essa luz? Beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal.